Olá, graça e paz, tudo bem? Aqui quem fala é Bispo Rueda, quero te dar as boas-vindas aqui neste canal. Nós estamos na jornada de Gênesis ao Apocalipse. 15 minutos de leitura bíblica por dia, para que completemos toda a palavra de Deus em cerca de um ano. Então fica comigo, já dá um like aqui no vídeo, por favor. Isso me ajuda muito a impulsionar aí a palavra de Deus e também se inscreva no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, esse é o momento. Metade das pessoas que assistem aqui a jornada de Gênesis ao Apocalipse não são inscritas. Então, se você é uma delas, já clica agora. Hoje nós vamos ao capítulo 18 da jornada. Começaremos por Êxodo 13. Então vamos lá? Começando. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre da sua mãe entre os israelitas, tanto de homens quanto de animais, é meu. Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia, o dia em que vocês saírem do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. E quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que o Senhor jurou aos seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão esse rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. E durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão aos seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito, e será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois a mão forte do Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem essa ordenança no tempo determinado, de ano em ano. E quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo primogênito, filho homem, que nascer de todo primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro, e se o resgatarem, deverá ser desnucado, mas vocês resgatarão todo o primogênito dos homens entre os filhos. Se o fruto do seu filho Se no futuro o seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais, por isso sacrificamos ao Senhor todo primogênito filhote macho, mas a todo primogênito de seus filhos nós resgatamos. A isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, e diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar. Junto ao mar vocês acamparão.
Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. E quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: o que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E o faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos, e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. E Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. E assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento leste que soprou toda aquela noite. Fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram qual muralha, à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas vieram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, e ele é o Deus
de meu pai, e por isso eu exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor e os consome como palha. Com o sopro das suas narinas amontoam-se as águas, as correntes pararam em montões. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. E o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, e a minha alma se fartará deles. Alcançarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o seu vento, com o teu vento o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. O Senhor, quem é como tu, ó Senhor, como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo para que se salvasse. Com a tua força o levaste à habitação e à tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Então os chefes de Edom se perturbaram dos poderosos de Moabe. E se apodera temor, esmoeceram todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do seu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e plantarás no monte da tua herança, no lugar que pertence e preparaste, ó Senhor, para a sua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo e sempre, porque os cavalos de Faraó com seus carros de guerra e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, e por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso aquele lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali o Senhor lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e disserem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Êxodo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E aos 15 dias do 2º mês, depois de que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para o seu dia, para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. E no 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito,
e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram cordonizes e cobriram o arraial, pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia saído se evaporou, na superfície do deserto estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. E quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça. Segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos os que vivem a sua tenda. E assim o fizeram os filhos de Israel e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, após manhã, cada um segundo conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. E no 6º dia, recolheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, porquanto para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: como isso hoje, pois hoje é sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês recolherão, mas no 7º dia, o sábado, nele não haverá nada a recolher. E no 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando você se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, e por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E assim o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pagará 2 litros e guardará para suas futuras gerações, para que vejam o pão com que os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele, pois, 2 litros de maná, e coloque-os diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. E como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para os guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que chegaram e entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram nos limites da terra de Canaã. A porção do maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Amém? Glória a Deus. Paramos por aqui, passamos um pouquinho do tempo hoje, né? Porque não dá para quebrar aqui o versículo e o capítulo, tá bom? Deus abençoe ricamente, não esquece de deixar seu like, e amanhã vamos ao capítulo 18, Jornada Gênesis ao Apocalipse. Deus abençoe.